Meu nome é Luiz Felipe, tenho 17 anos, sou atacante do Complexo Parque Santo Antônio e também faço parte da série especial Os Campeões da Taça. O técnico do time do meu pai, que ele jogava, ele já tinha me visto jogar e aí ele pegou e falou que ia me trazer para jogar com o Mudinho. Aí eu vim jogar com o Mudinho e tal, fiz uma peneira lá para disputar a Taça São Paulo. E aí eu disputei a Taça São Paulo e tal. Com o tempo eu peguei e fui morar longe, né? Fui morar lá no Embu-Guaçu e tal. E aí eu perdi todos os contatos com o Mudinho. Foi quando, acho que eu fiquei uns 2 anos sem ver, sem falar com o Mudinho. Eu só acompanhava mais pelo Facebook. E aí ele me mandou uma mensagem lá, um sábado à noite, acho que eram as 8 horas. Ele me mandou uma mensagem falando assim, pô, tô precisando de você e tal, vem treinar com a gente. Pra vir fazer o teste, pra ver como é que você tá, pra gente poder disputar o campeonato. Aí assim eu falei com meu pai, né? E meu pai sempre vinha me dando um toque, porque meu pai gostou do trabalho do Mundinho. E quando eu tava lá, fiquei esse tempo todo, tipo 2 anos longe de treinar com ele. Meu pai falava assim, pô, por que você não procura um Mundinho pra você ir treinar com ele e tal, pra ele te levar pros lugares? E aí foi quando o Mundinho me mandou uma mensagem. E aí chegou numa segunda-feira, eu vim fazer o treino, fiz o teste e tal, gostei. E eles também gostaram e já me encaminharam pra disputar a Taça das Favelas. Cara, era difícil. Falar pra você que a minha rotina diária ela era corrida, ela era puxada. Eu estudava ainda, né? No ano passado eu estava no último ano e aí eu estudava no período da manhã. E aí então, tipo, eu acordava cedo e tal, ia pra escola. Saía da escola e já vinha direto. Então, como tipo assim, como eu moro lá no Embu-Guaçu, pra vir pra cá é longe e tal, é muito contramão. E aí eu já vinha direto, muitas vezes sem poder almoçar direito. Pegava 2 busões, porque é muita contramão, então tipo, pegava um busão pra ir pra tal lugar e depois vinha pra cá. E assim, cara, eu que morava longe, sempre era um dos primeiros a chegar. Sempre, ou é muito difícil eu faltar em um treino, sempre tava lá e sempre no horário. Assim, o que todos dizem, não só eu, foi contra o Tiradentes. Mas todos os jogos pra nós foi como uma final, desde o primeiro até o último, porque foram jogos difíceis, de resultados difíceis, não foi jogo tipo fácil de ganhamos de 4, 3. Então os resultados foi sempre 2, 1-0 ou 1-1. E contra o Tiradentes o jogo tava lá e cá. Lá e cá. Nós, eles. E aí, graças a Deus, nós conseguimos sair com a vitória e foi isso. Cara, eu não vou citar um só ou dois, porque todos que participaram foram fundamentais e essenciais para esse título. Então, tipo assim, o trabalho da Samantha foi muito fundamental para nós, porque cada dia, cada jogo, ela deixava nós muito tranquilo. Então, eu não posso só falar da Samantha e tal, não posso falar só do Orlando. Então tem toda uma estrutura que, tipo assim, a Samantha, o trabalho dela foi top, mano. Na final, ela deixou nós muito tranquilo, mano. Nós dentro do Pacaembu lá, no corredor, nós prestes a entrar já, nós gritando e tal. Mas antes da Samantha e tal, tinha os extras, né? Tinha o
o Duda, que sempre ajudava, tinha a Lavínia, que sempre ajudava, tinha a Ana Paula, que era a que lavava os uniformes, os coletes e tal. Tinha o Zeval, o Amarildo, tinha o professor Mundinho, que foi o cara que me trouxe pro PSA. Então, o Orlando, que todo mundo fala, pô, o Orlando é chatão, pá. Mas, mano, se não fosse a exigência dele, eu acho que nós não teria chegado aonde nós chegamos, porque nós não acreditávamos que nós ia chegar até a final. Ninguém acreditou. Desde o começo, aí quando nós ganhamos do Tiradentes, que nós foi ganhando, treinando, pegando firme, que aí o povo viu que já era grande, foi quando a ficha caiu e aí que a gente começou a pegar firme nos treinos e tal. Muitas vezes o Orlando chegava e os moleques zoavam, pá, mano, o Orlando é chato, pá, só que, cara, não era chato, era a exigência que ele tinha que ter por ele ser, assim, um representante do PSA, né? Então ele tinha que ser assim, se não fosse assim, os moleques iam levar tudo na brincadeira até o final. Cara, eu vejo isso como mais uma oportunidade e mais uma realização, porque desde o começo do ano passado, no começo eu não acreditava muito, mas no dia que eu cheguei na final, que eu fiquei sabendo que ia ser no Pacaembu e tal, televisionado, que eu vi que ia ser muito pá mesmo. Cara, conversando com meu pai, eu falava pra ele, até agora eu não tô acreditando que isso tá acontecendo, porque desde pequeno eu tenho sonho de ser jogador. Porém, eu nunca tinha jogado num estádio oficial e nem com tanta torcida. E aí, uns dias antes das quartas e tal, tem uma senhorinha que ela mora lá perto da minha casa. E aí ela é de igreja e tal, ela é crente. E aí do nada eu tava saindo pra treinar e tal, e eu encontro com ela na rua. Ela me parou e aí ela falou assim, cara, essa noite eu sonhei com você. Sonhei que você tava correndo pra lá e pra cá, só que eu não sabia o que era. Fiquei preocupado e comecei a orar. Mas aí eu fui contar pro meu filho, né, que o filho dela me conhece e tal. Aí ela foi contar pro filho dela e o filho dela falou, não, ele deve estar correndo atrás de bola e tal. E aí ela me contou, né, ela falou, pô, eu sonhei que você tava correndo pra lá e pra cá, mas eu ficava preocupada com você porque eu não sabia o que estava acontecendo. E ela é uma senhorinha de uns 85 anos. E aí ela falou que orou bastante, falou que tinha muitos invejosos próximo de mim, mas que nada ia me parar e que eu ia vencer. E aí, acho que 4 jogos depois eu tava dentro do Pacaembu. Não, eu ficava sempre mais centrado, era mais tranquilo, desde os treinos até os jogos. Nos jogos eu procurava, em dias anteriores eu procurava descansar bem para no outro dia estar disposto. E aí, mas sempre tinha o grupo da resenha, né? Tinha o grupo lá do fundão, que era quem? O Rubens, o Pitbull, o Salomão, o Juninho, o Caio Lopes. Mas tinha também o meio e a frente, né? E eu ficava ali mais no meio, mais no fundo, mais no meio assim. Que acompanhava o Léo Bahia, o Monteiro, o Giovanni, o Balô. Assim, não só eu, mas como todos, sempre tem que ter um plano B, né? E meu foco hoje é o futebol, mas se caso não der certo, eu procuro fazer faculdade de educação física e trabalhar com esportes.
Cara, primeiro eu me inspirei no meu pai, na minha mãe, mas se for falar em jogador assim profissional, eu me inspiro muito no Coutinho e no Cristiano Ronaldo. Mas o que o povo diz pra mim é que o meu estilo de jogo parece com o do Dudu, do Palmeiras. Cara, de aprendizado, o que o CDC PSA deixou pra mim e a Taça das Favelas foi não só o foco, o objetivo, a responsabilidade, como é que eu posso te dizer, que você não pode parar de lutar pelo seu sonho, porque tipo assim, a minha rotina diária ela era muito puxada. E aí quando eu encontrava meus amigos que moram lá perto, você acredita que, tipo assim, eu já escutei dos meus próprios amigos, tipo assim, quem é bom não precisa treinar. Tipo assim, falaram pra mim, sabe? Tipo assim, quem é bom não precisa treinar. Aí eu falei, mano, beleza. Isso, a Taça das Favelas acontecendo ainda e tal, então tipo, não tinha muita mídia, ninguém sabia qual campeonato que era, que campeonato que era. Mas assim, depois que eu cheguei na final, que não só eu como meus companheiros, ele tava lá dentro do Pacaembu, assistindo eu jogar. O próprio que falou isso aí pra mim. Então, tipo assim, você não pode se deixar, você não pode deixar as dificuldades para o seu objetivo e o seu sonho. Você tem que seguir sempre, independente das dificuldades, porque barreira sempre vai ter. Agora o que você tem que saber é saber ultrapassar elas. Pela trajetória da taça, a gente foi aprendendo as responsabilidades, né? Então, hoje, por eu já ter jogado, hoje eu posso ser um espelho para diversas pessoas que têm o sonho de ser jogador, pelo fato de ter disputado a taça e pela história. Como é que você vê isso? É bom ou é ruim? Para mim é bom, porque saber que tem gente se espelhando na gente é bom porque, como é que se diz? A gente tem que sempre andar na linha, né? Então, tipo assim, pelo menos eu procuro ser bem responsável nas coisas que eu faço, tanto com horário de treino, foco e objetivo. Assim, eu tenho o sonho de ser jogador, mas eu não posso ficar sentado lá na sala da minha casa esperando a oportunidade chegar. Então, eu tenho que correr atrás disso. E graças a Deus, desde quando eu comecei, eu sempre fui assim. Então eu tenho diversos amigos que se espelham em mim. E isso pra mim é sensacional. Um gol. Gol do Cristiano Ronaldo, acho que foi na Champions contra o Juventus, que ele fez de bicicleta. Um jogador. Cristiano Ronaldo. Um treinador. Mundinho. Um estádio. Pacaembu. Um time de futebol. PSA. Um sonho. Ser jogador de futebol. É realizado? Ainda não, mas fé em Deus eu vou chegar lá.